Meditações no Evangelho de Lucas, dia 6. A cura de um paralítico. Lucas 5, de 17 a 26. Nesses versículos, um milagre triplo atrai nossa atenção. Na mesma ocasião, vemos o Senhor Jesus perdoando pecados, lendo os pensamentos dos homens e curando um paralítico. Aquele que fez essas coisas com perfeição e autoridade certamente era o próprio Deus. Um poder assim jamais foi possuído por qualquer homem. Inicialmente, devemos observar nessa passagem o esforço que os homens podem fazer quando estão seriamente interessados a respeito de alguma coisa. Os amigos de um paralítico queriam trazê-lo a Jesus para ser curado. A princípio, foram incapazes de fazer isso por causa da multidão que cercava o Senhor. Então, o que eles fizeram? Subindo ao eirado, desceram-no no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. O objetivo deles foi alcançado. A atenção de Nosso Senhor foi atraída ao paralítico, e este foi curado. Através de esforço, trabalho árduo e perseverança, seus amigos foram bem-sucedidos em que ele recebesse a grande bênção da cura completa. A importância do esforço e da diligência é uma verdade que percebemos em todas as áreas do nosso viver. Em toda profissão, serviços e negócios. O esforço é o grande segredo do sucesso. O homem prospera não por causa de sorte ou coincidência, mas por causa de trabalho árduo. Os negociantes e os banqueiros não acumulam fortuna sem trabalho e dificuldades. Os advogados e os médicos adquirem experiências somente por meio de estudo e diligência. Esse é um princípio com o qual todos os filhos do mundo estão perfeitamente acostumados. Uma de suas máximas favoritas é: sem esforço, não há resultados. Devemos entender que o esforço e a diligência são essenciais ao bem-estar e à prosperidade tanto de nossa alma como de nosso corpo. Em todo o nosso empenho para nos achegarmos a Deus e nos aproximarmos de Cristo, temos de mostrar a mesma seriedade resoluta exibida pelos amigos desse paralítico. Não podemos deixar que dificuldade alguma nos impeça, tampouco que um obstáculo nos prive de fazer aquilo que realmente contribui para o bem de nossa alma. Em especial, temos de manter isso em mente quando nos referimos ao assunto de ler regularmente a Bíblia, ouvir a pregação da Palavra de Deus, observar o dia do Senhor e dedicar-nos à oração particular. Em todos esses assuntos, precisamos estar atentos contra a preguiça e a atitude de ficar apresentando desculpas. A necessidade tem de ser aquilo que nos motiva a descobrir a maneira de mantermos esses hábitos. Se não podemos praticá-los de uma maneira, devemos descobrir outras maneiras de mantê-los, mas precisamos ter em mente que os realizaremos. A saúde de nossa alma está em jogo. Devemos preservar tais hábitos, ainda que estejamos passando por inúmeras dificuldades. Se os filhos deste mundo se esforçam tanto em busca de uma recompensa corruptível, temos de nos empenhar muito mais em busca da coroa incorruptível. Por que os crentes se esforçam tão pouco em sua vida espiritual? Por que nunca encontram tempo para orar, ler a Bíblia e ouvir a pregação da Palavra de Deus? O que justifica sua constante atitude de se desculpar por negligenciar os meios da graça? Como podemos explicar que homens tão zelosos em assuntos relacionados a dinheiro, negócios, prazeres, política, não façam nenhum esforço em benefício de sua alma? A resposta a essas indagações é simples e curta. Esses homens não pensam com seriedade a respeito de sua salvação. Não percebem a enfermidade espiritual. Não têm consciência de que necessitam de um médico espiritual. Não sentem que sua alma corre o risco de perecer eternamente. Não veem utilidade em se esforçar no que se refere à sua vida espiritual. Em trevas assim, milhares de pessoas vivem e morrem. Realmente felizes são aqueles que reconheceram o perigo em que estavam e consideraram tudo como perda para ganhar a Cristo e ser achados nele. Em segundo lugar, devemos observar nessa passagem a bondade e a compaixão de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 vezes ele falou com bastante ternura ao infeliz paralítico que estava diante dele. A princípio, Jesus dirigiu-lhes estas maravilhosas e comoventes palavras: Homem, estão perdoados os teus pecados. Em seguida, acrescentou palavras que, no aspecto de produzir conforto, eram secundárias à bênção do perdão. Ele disse ao paralítico: Levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Inicialmente, Jesus deu-lhe a certeza de que sua alma estava curada.
Em seguida, afirmou-lhe que seu corpo estava curado e o mandou para casa, regozijando-se. Sempre devemos lembrar esse aspecto do caráter de nosso Senhor. A amável bondade de Cristo para com seu povo nunca muda ou falha. É um poço profundo do qual ninguém jamais encontrará o início. As águas desse poço começaram a jorrar desde a eternidade, antes que os membros do povo de Deus existissem. A amável bondade de nosso Senhor os escolheu, os chamou e os vivificou quando estavam mortos em delitos e pecados. Ela os atraiu para Deus, transformou o caráter deles, outorgou-lhes uma nova vontade e colocou em seus lábios um novo cântico. A amável bondade de nosso Senhor os suportou em toda a sua obstinação e pecados e jamais permitirá que se afastem de Deus. Ela fluirá para todo sempre, assim como um rio caudaloso, durante as intermináveis eras da eternidade. O amor e a misericórdia de Cristo têm de ser a segurança do pecador quando ele inicia a jornada cristã, e será a sua única garantia quando atravessar o rio tenebroso para entrar em seu lar. Por experiência íntima, procuremos conhecer esse amor e valorizá-lo cada vez mais. Permitamos que esse amor nos impulsione continuamente a viver não para nós mesmos, mas para aquele que morreu e ressuscitou por nós. Por último, devemos observar nessa passagem o perfeito conhecimento de nosso Senhor no que se refere aos pensamentos dos homens. Quando os escribas e fariseus começaram a arrazoar secretamente, acusando de blasfêmias, o Senhor Jesus sabia o que eles realmente eram e os envergonhou publicamente. O relato de Lucas nos diz que Jesus conhecia-lhes os pensamentos. Devemos pensar diariamente no fato de que nada podemos ocultar de Cristo. A Ele aplicam-se as palavras da Epístola aos Hebreus. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Pertencem-lhe as afirmações do Salmo 139, de que todo crente deve estudar com frequência. Não existe qualquer palavra em nossos lábios ou qualquer imaginação em nossas mentes que ele não saiba completamente. Quanto à prescrutação íntima esse pensamento deve suscitar em nós? Cristo sempre nos vê e nos conhece. Todos os dias ele observa nossas atitudes, pensamentos e palavras. Recordar essa verdade deveria alarmar os ímpios e levá-los a abandonar seus pecados. Sua impiedade não está oculta, e um dia será completamente manifestada, a menos que se arrependam. Isso deveria causar pavor nos hipócritas, devido à sua hipocrisia. Talvez eles enganem os homens, mas não estão enganando a Cristo. Isso deve trazer conforto e ânimo a todos os verdadeiros crentes, os quais devem lembrar que um amável Senhor os contempla e viver cientes desse fato. Acima de tudo, devem reconhecer que, embora sejam desprezados e zombados pelo mundo, eles são justa e corretamente avaliados pelo seu Senhor. Podem dizer: Senhor, Tu sabes todas as coisas, Tu sabes que eu te amo. Que Deus abençoe e até o próximo episódio.